Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para prestação de contas do vereador bauruense, aqui na TV Câmara Bauru. Nosso convidado hoje, o vereador Fábio Manfrinato. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Obrigado, Lidiane. Eu que agradeço e agradeço a todos que nos seguem, todos que trocam as ideias através das redes sociais e do nosso gabinete, sempre de portas abertas a todos. Começar falando sobre o assunto mais quente da semana, a aprovação pelo plenário na sessão dessa segunda-feira do projeto de autoria do Executivo que obriga a avaliação anual da estrutura das escolas da rede municipal de ensino. Você visitou ao longo dos últimos anos, já conversou conosco aqui sobre isso, mas fez visitas sazonais a escolas da cidade, intensificadas após, inclusive, o desabamento do teto de uma unidade escolar em Agudos. Exatamente. Qual é a principal deficiência desses prédios, vereador? Olha, Lidiane, como nós bem falamos até aqui em outras oportunidades, né, esclarecendo esse caso àqueles que nos seguem, a importância dessas visitas e dessa fiscalização é justamente pela infraestrutura das escolas. Então, infelizmente, nós chegamos a ouvir de diretores que há 20 anos não se fazia uma vistoria na escola. Nós visitamos escolas com teto muito precário, né? Com a situação do teto muito precária, com a situação principal que eu tenho um olho muito crítico para isso, claro, não tenha dúvida, é a questão da acessibilidade. Ou seja, é triste ouvirmos de um diretor quando ele fala assim, olha, desde que essa escola inaugurou, ela não recebeu mais nenhum reparo, ela não recebeu mais nenhuma fiscalização, e isso coloca em risco aí a integridade dos próprios alunos, além dos diretores e professores. Então, essa lei que vem agora, até mesmo provocada pela vereadora Chiara, né, que levantou também a questão de uma lei onde foi julgada inconstitucional, pois havia um recurso da prefeitura que teria que ser previsto. Então, essa lei foi encaminhada à prefeitura para que a prefeitura retornasse através do prefeito. E algo que foi feito. E na própria sessão eu falei novamente a respeito da questão da acessibilidade. Que bom que agora, com essa lei onde obriga uma vistoria periódica, que bom que teremos a questão da acessibilidade sendo vista com mais carinho, né? Eu falei também, além desse risco todo que os alunos, professores, diretores correm com a infraestrutura, os sanitários, o teto, as paredes, a fiação, né? Porque a questão elétrica também é muito perigoso com o passar do tempo. Essa questão da acessibilidade, ela interfere muito na vida de quem precisa, na vida daqueles que precisam de uma mobilidade plena e de uma acessibilidade plena, né? E então, eu questionei, porque muitas vezes chega em época de eleição, infelizmente a gente ouve assim, a pessoa que tem a deficiência, que tem a mobilidade reduzida, que procure o cartório eleitoral mais próximo para se inscrever na escola tal, porque essa escola vai oferecer acesso. E isso é um absurdo, né? Isso é você tirar o direito daquela pessoa de votar na sua própria escola devido à falta de acessibilidade. Então vamos ver se daqui para frente as coisas vão mudando ainda mais. Isso é um trabalho de formiguinha, a gente vem fazendo há bastante tempo, há muitos anos, e quem sabe com novas leis, essas questões aí vão se aprimorando. Para garantir essa fiscalização, o projeto prevê a formação de uma comissão que envolve técnicos de várias áreas que vão realizar essa inspeção todo ano. Isso, engenharia, arquitetura, ou seja, todas essas pessoas que, pelo menos existe isso na teoria, tem que ter essa visão, né? Não só da infraestrutura, como já foi dito, mas também da questão da acessibilidade. Então a gente fica mais tranquilo em pensar que agora, através dessa lei, essas pessoas vão ter esse olhar mais crítico. Vereador, falando agora... Mais criterioso, desculpa, Sim. Um olhar mais criterioso, né?
Saúde, você está se empenhando num trabalho de conscientização da população com relação à importância da vacinação do público infantil contra a poliomielite. Você trouxe alguns dados assustadores com relação à baixa cobertura vacinal em algumas cidades da região. A gente tem, por exemplo, aqui na cidade de Ibitinga, próximo a Bauru, cobertura vacinal de apenas 9%, Bariri, Pederneiras com 38%, 40%, e até a capital São Paulo de apenas 30%. Essa rota de vacinação, ela envolve a necessidade de você imunizar a criança com alguns meses de vida e depois alguns reforços. Por que é que os pais não levam os filhos para serem vacinados? Olha, Lidiane, essa é uma situação tenebrosa, né? Nós sabemos que há um bom tempo o Brasil ele teve a erradicação da polio. Aliás, o Rotary é uma ferramenta essencial para que essa erradicação acontecesse no nosso país. Porém, os pais, eles devem ter em mente, em consciência muito aberta a respeito disso, é que foi erradicado, porém existe uma vacina. Essa vacina ela deve ser feita nas crianças, porque a erradicação ela depende da vacinação, ela depende dessa manutenção. Não é porque erradicou que não podemos futuramente aí ter casos novamente em nosso país. Ela está erradicada no Brasil, mas ela ainda não é erradicada 100% no mundo. Então, esses números que são alarmantes, eles nos preocupam muito, porque demonstra que os pais, ou por falta de informação, porque já faz bastante tempo que nós não temos casos de pólio, que é a paralisia infantil, nós não temos esse caso mais no Brasil, preocupa saber que os pais não estão se preocupando e estão deixando de lado uma vacinação tão importante. Essa vacinação, ela tem 3 doses no primeiro ano, 2, 4 e 6 meses da criança, 1 ano e 3 meses é a gotinha e 4 anos o reforço da gotinha. Então, há tempos atrás, nós até conseguimos observar uma divulgação maior por parte do governo, ações onde colocavam propagandas, né, mídia, onde mostrava muito Zé Gotinha. A gente conhecia muito, ouvia-se falar muito da vacinação através do Zé Gotinha. Hoje, esse personagem nem existe mais, parece que as pessoas não estão dando importância mais à relevância que é vacinar as suas crianças. Aí fica um recado aos pais. A paralisia infantil ela foi erradicada no Brasil, mas ela ainda existe no mundo. Não deixem de vacinar seus filhos, né? Isso daí é muito essencial, essa manutenção, para que não ocorra mais casos. Quando a gente ouve falar que uma cidade próxima da gente aqui não atingiu nem 10% da vacinação total das crianças, é um crime isso, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que pelo menos 95% das crianças do público-alvo seja coberto com a vacina. E aí fica aquela pergunta, onde será que os pais estão que não pensam nisso, que não vão até os postos de saúde e levam suas crianças para vacinação? É muito perigoso. Ou seja, existe aí uma falha por parte dos pais de acharem que está tranquilo, que não existe mais a doença, e existe uma falha também por conta do governo, que diminuiu e muito suas propagandas. Parece que o corte que foi tendo na área da saúde inclui aí ações de publicidade para alertar as famílias do grande perigo que é não vacinar suas crianças. Além do mais, Lidiane, existe também um movimento contra a vacinação que eu também acho extremamente perigoso, né? Que as pessoas pensem muito bem nisso. Vereador, mudando um pouquinho de assunto agora, falando sobre uma ação pontual, né, com a qual o senhor está envolvido na Vila Industrial. É um projeto de revitalização de praças ali para os moradores daquela região. Você teve algumas reuniões com o secretário da SEMA, Meio Ambiente. O que é que ficou definido ali para a população da Vila Industrial? Na verdade, a gente tem muitos pedidos por parte da população,
preocupados com as suas praças próximas, porque praça, ela teria de ser, né? Hoje, infelizmente, ela não é. Nós temos muitas praças ainda que precisam ser cuidadas na nossa cidade. Mas a praça, ela teria que ser sinal de lazer, ou seja, existir uma manutenção, uma rotina de manutenção, uma limpeza, uma iluminação apropriada, local para as pessoas poderem conviver, e isso não acontece, infelizmente. Então, dos vários pedidos, nós vamos atendendo na medida do possível a todos, e dessa vez foi na Vila Industrial. São duas praças muito grandes que precisavam de uma melhoria. E o que acontece? Nós fomos até os moradores do local, conversamos, ficamos por dentro de toda a necessidade deles, porque cada região tem a sua necessidade, a sua realidade. E a gente tem que estar por dentro de cada uma especificamente. E é mais fácil para o vereador, que é o porta-voz ali da população, ele é mais fácil para o vereador saber dessas informações e levar até o executivo. Foi o papel que nós cumprimos ali. Nós nos reunimos com os moradores. Numa segunda reunião, levamos esses moradores para já conhecer um projeto que estava em andamento na Secretaria do Meio Ambiente, provocado até por essa reunião primeira. E logo na sequência dessa segunda reunião, passado um mês e alguns dias, as máquinas já estavam nas duas praças fazendo o serviço. Ou seja, é planejamento, é cronograma, é isso que deve existir dentro do executivo. Nós estamos na ponta para ir passando as demandas, e o executivo ele tem que se planejar. Nós sabemos que não tem, a questão financeira é muito complicada para o executivo, não só financeira, como o material humano e também a máquina. Isso tem uma deficiência muito grande no corpo do executivo. Mas nós temos também que trazer algumas situações, ajudar o executivo a trabalhar com o que tem, porque a população ela precisa de uma resposta. Não é simplesmente falar, nós não temos condições, pronto, acabou. Não, não é assim. A gente tem que trabalhar com o que tem. E trabalhar com o que tem necessita de um bom planejamento. E você planejando isso, você consegue atender. É claro que não atende da noite para o dia, mas você tem um cronograma, você vai atendendo conforme a demanda vem e vai sendo executado. Então esse é o papel que a gente vem fazendo há bastante tempo, representando a população, e graças a Deus, por muitas vezes, nós estamos conseguindo levar algum tipo de solução para essas regiões. Legal. Vereador, só para a gente encerrar, aproveitar a tua presença aqui conosco na TV Câmara para falar sobre algumas alterações de regras e normas pelo Conselho da Fazenda, o CONFAZ, agora no mês de julho, né, publicadas agora no mês de julho, com relação à isenção para as pessoas que têm deficiência no momento da compra dos veículos adaptados. Eu sei que você tem se debruçado sobre essas alterações de normas. Como é que você avalia essas mudanças? Mais uma vez, uma manobra escandalosa do governo para tirar um benefício que já existe há muito tempo, as pessoas com deficiência, que têm o direito de adquirir veículos com isenção do IPI, do ICMS, veículo zero, a isenção também a isenção do IPVA em todos os veículos. As pessoas devem se informar muito bem a respeito disso. Agora, o que o governo faz? O governo ele não tem uma regra também que segue aquilo. Não, ele tem o termômetro. Então, faltou aqui ou faltou ali, muda a regra. Ou seja, há um tempo atrás, a pessoa tinha a isenção, de repente mudou tudo, caiu a isenção de um dos impostos, aí ficou aquela luta de novo e retomou a isenção de todos os impostos. Aí a luta era quantos anos a pessoa tem de obrigatoriedade de ficar com o veículo. E eu até acho interessante ter essa manutenção, porque senão vira também um comércio. E não é esse o objetivo. O objetivo é dar atender as necessidades. Isso, atender a necessidade de todas as pessoas, principalmente aquelas que têm uma necessidade maior financeira, porque você acaba
fazendo com que a pessoa tenha mais oportunidade, porque a isenção ela é boa dos dois impostos, e a pessoa tem a condição de ter um veículo melhor, porque essa necessidade da pessoa que tem a deficiência é muito grande. O ir e vir é muito facilitado quando a pessoa tem uma condição de ser transportada da melhor maneira possível. Então, esse é um benefício excelente para a pessoa com deficiência. Agora, de uma forma ou outra, o governo sempre tenta ou tira aqui ou tira ali. Agora, de 3 anos, houve uma regra que mudou para 2 anos. 2 anos também é uma situação que fica um cenário razoável, porque a pessoa ela tem que ficar 2 anos com o veículo não perdeu tanto assim ainda, faz jus ao benefício, porque a pessoa vai tirar um outro veículo com isenção, ela já tem esse período de 2 anos que não perde tanto assim, ou seja, de 3 foi para 2, agora estenderam para 4 anos, ou seja, de uma hora para outra, quem estava se preparando para vender o carro, em 2 anos já estava procurando um novo carro, de repente, muda a lei e passa para 4 anos. Ou seja, tudo para dificultar essa questão da pessoa com deficiência. E as próprias concessionárias, elas estão reclamando disso também, porque esse fator de dar possibilidades à pessoa com deficiência poder adquirir um veículo zero com isenção, ele aquece o mercado. Ele coloca nas ruas carros de melhor qualidade, dá mais segurança. Ou seja, não é à toa esse processo, não é à toa que as pessoas vão e têm a possibilidade de adquirir um veículo zero com isenção. Ele é menos poluente, é mais econômico, não dá manutenção tão cedo, ou seja, as pessoas têm uma segurança maior. E agora vem mais uma vez. Ou seja, sempre tentando dificultar as questões, vai ser uma luta sempre muito árdua e acredito que num cenário estadual possa ser feito ainda muito mais sobre isso, possa ser defendido muito mais essas questões de isenções, as questões de direitos que as pessoas com deficiência, e não só as pessoas com deficiência, mas também os idosos, eles possuem e que não está sendo tão preservado da maneira como deveria ser. Ok, essas são as cobranças do vereador Fábio Manfrinato aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista, conversando sobre educação, campanha de vacinação e também uma das suas principais bandeiras, que é a acessibilidade. Vereador, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aí prestando contas com os nossos ouvintes. E continuem nos assistindo em todos os canais, né? Na TV Câmara, nos ouvindo na Rádio Câmara, nos seguindo no Facebook, que é uma ferramenta importante que nós temos hoje de comunicação. E, mais uma vez, portas abertas do nosso gabinete para atender a toda a população. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.